continuando o vídeo, parte 2. Meu telefone não suportou, né? Não suportou o tamanho do vídeo foi atingido, né? O limite do vídeo. E esse é meu testemunho de vida, né, irmãos, que eu tô dando para vocês, né? Passei a orar mais, jejuar mais. Era uma época que eu jejuava muito. E na minha casa era só eu, irmãos. Sabe? Era só eu que buscava, era só eu que ia na igreja. E minha mãe tinha um bar, meu pai tinha. Eles tinham um bar, sabe? Eles queriam me obrigar a ficar lá, porque nessa época eu não trabalhava, né? Então eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu era novinha, bonitinha, digamos assim, né? E eles me obrigavam a ficar lá e eu não gostava de vender bebida. E aí a minha mãe falava assim, eu lembro que ela falava que eu espantava os clientes, porque eu começava a falar de Jesus, né? Porque eu não gostava de vender álcool, não gostava de vender bebida alcoólica. E tanto é que pouco tempo depois, né, arrumei serviço numa casa de família, fui trabalhar de doméstica, peguei outras coisas só para não ter que ficar vendendo bebida. E mais para frente o bar até fechou com a glória de Deus, com a graça de Deus. Porque eu buscava muito pela minha família, sabe? Pedia muito a Deus para Deus converter os caminhos dele, que minha mãe, meu pai era alcoólatra, meu pai bebia muito, mas muito. E eu tinha 16 anos na época, era mais velha de 4 irmãos. E meu pai, mas bebia muito, quebrava as coisas dentro de casa. E até a minha mãe bebia, sabe? Bebia muito. Eu ficava muito nervosa comigo, sabe? Quantas das vezes me chamou de coisas horríveis, que não vou nem relatar aqui, sabe? Que me chamou de coisas muito horríveis. Mas já perdoei, sabe? Já não carrego essas mágoas no coração mais, não. E eu buscava muito por eles. E eles não se converteram na época, né? Por isso que Deus tem um plano para tudo. Hoje em dia, depois de 15, 20 anos, eu me afastei, né? Hoje não, né? Mas eu tive um tempo afastado. No período em que eu me afastei, eles se converteram. Olha para vocês verem como que é as coisas, né? Aí minha mãe se converteu com a graça de Deus, batizou. Meu irmão hoje em dia ele foi drogado, mexeu muito com drogas, sabe? Saiu dessa. Hoje em dia ele é pastor, abençoado na graça de Deus, casou, sabe? Tem a família dele. É, ainda falta minha irmã e meu irmão caçula se converter, mas em nome de Jesus eles vão se converter ainda, porque a palavra eles conhecem. E eu voltei para Deus, voltei para o Senhor, e hoje em dia minha mãe fica muito feliz com isso, né? Porque antigamente, irmãos, eu escutava crentinha, sabe? Não sei o quê. Me chamava mesmo, sabe? De crentinha, tudo quanto é palavreado. Disso para coisas horríveis, horríveis. Só que era o diabo usando, né? Eu não me, sabe, eu não, eu lembro um dia que eu deixei cair no bar 1 litro, não sei se era 1 litro de 51, 1 litro de alguma coisa, e ela falou que eu tinha quebrado de propósito, só que, sabe, não foi, né? Mas o diabo usa as pessoas para tentar fazer a gente desanimar, sabe? E quando eu me mudei de Lagoa da Prata, mudei para Bom Despacho, aí que vieram as falsas amizades, né? E eu era muito ingênua, nossa, até hoje eu ainda sou um pouco ingênua, mas eu sempre fui muito de acreditar nas pessoas, sempre fui muito de confiar nas pessoas, e as pessoas, elas tendem a falar mal da gente pelas costas, elas tendem a ter inveja, a gente nem tem nada para a pessoa ter inveja, e elas tendem a ter inveja da gente, não sei porquê, né? Porque isso não é de Deus, né? Eu acho que cada um consegue as coisas com o próprio esforço, né? Eu, graças a Deus, consigo tudo
lutando, pelejando, mas Deus, eu coloco Deus em tudo que eu faço, irmãos. Nessa crise, nesses tempos de crise, vendo maçã, maçã na rua, eu faço artesanato, eu tenho meu emprego, eu sou funcionária pública, tenho meu emprego, então não é que eu precise, sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de falar do amor de Deus. E como eu não tenho parente aqui onde eu moro, é só eu, meu marido e meus dois filhos, eu vou para a porta do mercado, por exemplo, e converso muito com as pessoas, sabe? As pessoas me contam da vida delas, eu falo do amor de Deus, e é um modo de estar pregando a palavra, né? Então, que possamos pregar a palavra para as pessoas ouvirem, sabe? Que não entra por aqui, sai por aqui, não, mas que entra e fica aqui, na cabeça, né? Da gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. Eu falava com uma amiga minha, né? Ela tá com depressão, até foi na igreja comigo esses dias, mas eu falava com ela isso, sabe? A gente tem que buscar Deus para Deus fazer a gente superar, porque, nossa, é só Deus mesmo para fazer a gente superar tudo. Porque vocês vê o que eu era, sabe? Se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui hoje, irmãos. Vou ser bem sincera, quando eu era mais nova, antes de eu conhecer a palavra, quando eu tinha assim 14 anos, 13, 14 anos, eu sempre fui muito nervosa, sabe? A ponto de me agredir a mim mesma, sabe? Pegar, por exemplo, o garfo e furar as minhas pernas, isso eu já fiz. De queimar meus braços com colher quente. Eu me agredia de raiva, sabe? Eu tinha ódio de tudo, sabe? Aquela fase que a gente se odeia, que a gente odeia todo mundo, e pai e mãe, nossa, eu apanhava muito. Pensa numa pessoa, acho que não tem nada que eu não tenha apanhado. Eu apanhei muito. Não é que eu fosse custosa, que eu não fazia nada, mas matava a aula, essas coisas assim de jovem, né? Aqueles jovens rebeldes, eu era muito rebelde. É, e tudo, tipo assim, tudo eu pensava assim, nossa, sou a ovelha negra da família. Era mais ou menos por isso, era mais ou menos assim. E quando eu conheci o amor de Deus, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui convidada por uma outra amiga minha, né, a Lelena. Ela me convidou e eu me lembro como se fosse hoje a música Pastor Márcio. Pastor Márcio cantou uma música que, sabe aquela música que mexe, mas mexeu tanto, mas tanto comigo, que vocês não têm noção. A música falava, eu não sei como que a música chama, não sei como quem canta a música, mas a música ficou na minha cabeça. E falava assim, sua vida é um vazio e o teu mundo tão sombrio, lágrimas entre os olhos, tristeza em seu falar. Mas eu quero lhe dizer que Jesus ama você, quer fazer da sua vida um novo amanhecer, quer te dar um mundo novo de alegria e amor, e para sempre em sua vida ser o teu Senhor. E eu sou péssima, né, cantando, né? Mas essa música foi o gatilho, irmãos, porque era o que eu vivia, sabe? A minha vida era um vazio, sabe? Em meio a lágrimas, era um mundo sombrio que eu vivia. E essa música falou tanto, esse louvor falou tanto comigo, mas tanto, que aí eu passei aí na igreja, sabe? Não passei a não confrontar meus pais, apesar de tudo que acontecia. Nossa, eu passei a não matar mais aula, mudei eu mudei meu ciclo de amizades, digamos assim, né? Aquelas amizades do mundo eu já não tinha mais.
E depois uma outra amiga minha foi comigo, depois a gente estudava tudo na mesma sala. Eu lembro que a gente, não sei se era a sexta, não, sexta ou sétima série na época, eu não me lembro bem, que já faz muitos anos. Não, sexta não, né? Hoje em dia tem nono ano, antigamente não tinha não. Mas eu não me lembro bem, não. Eu sei que a gente estudava à noite e a gente era eu, a Lelena, o Brenner, é, a Cidinha, que é minha amiga, nossa, minha amiga linda, que eu amo de paixão, que a distância não fez a gente se distanciar, né? Que vira e mexe a gente conversa, vira e mexe a gente fala. Lelena, que foi a que me convidou para ir para a igreja, nossa, e eu convidei outras pessoas e outras pessoas conheceram a Jesus através de mim. Isso era o amor ao próximo, sabe? Isso era o sentimento de você tinha vontade de que as outras pessoas experimentassem aquele amor que você vivia. Hoje não, as pessoas só querem encher as igrejas, mais nada. Infelizmente é o que está acontecendo. E esse é meu testemunho. Hoje eu tirei para contar um pouco do meu testemunho de vida, sabe? Se for para contar tudo, dá um livro, porque foi muita coisa, né? E para que eu voltasse para o Senhor, para que eu voltasse para Deus, foi na gravidez do meu segundo filho, quando eu dei pré-eclâmpsia, né? E eu fiquei muito mal, né? E aquele ditado, não vem por amor, vem pela dor, foi mais ou menos isso. No meu caso, voltei, não foi por amor, foi pela dor, sabe? Mas a dor trouxe o amor de volta, aquele amor que eu tinha, sabe? Só que às vezes eu fico muito triste com coisas que acontecem, sabe, na igreja. As famosas panelinhas continuam existindo dentro das igrejas, mas a gente tem que olhar para Cristo, né? Se eu for olhar pro que acontece, eu não vou na igreja, irmãos. Infelizmente, se eu for falar para vocês o que acontece dentro da igreja, o que eu vejo, o que Deus me mostra dentro da igreja, porque eu sou uma pessoa que eu observo muito, sabe? E eu sempre tive essa sensibilidade, não sei porquê, mas eu sempre tive. Eu não me engano com as pessoas, sabe? Não sei, eu não sei explicar, sabe, irmãos? Mas desde de anos atrás, quando fui batizada com o Espírito Santo, eu não me engano com as pessoas, eu não me engano com as coisas. É, quando eu vejo, sabe, é como. Não sei se eu posso dizer que é instinto, não sei o que é, mas eu sou muito sensível em relação às pessoas e por ser muito observador, eu observo muito tudo. Eu tenho olho métrico, digamos assim. E mas se eu for olhar para tudo que acontece, para detalhes que acontecem dentro das igrejas, eu não estaria frequentando nenhuma. Eu estaria dentro da minha casa, eu estaria aqui sem fazer nada.